Durante alguns dos dias mais sombrios da história mundial, um homem fez o impensável. Ele entrou voluntariamente em Auschwitz. Por 2 anos e meio, ele enfrentou a fome, espancamentos brutais e a constante ameaça de seu último suspiro. Não como uma vítima, mas como um espião. Por que alguém se submeteria voluntariamente a um tratamento tão desumano? Sua razão era simples, porém notável. Para infiltrar-se no principal campo nazista, descobrir seus segredos e ajudar a destruí-lo internamente. Por décadas, sua história foi apagada da história, mas merece ser contada. Então quem foi o espião extraordinário que arriscou tudo para derrubar os nazistas de dentro para fora? Witold Pilecki resistiu por toda a vida. Ele nasceu no exílio no norte da Rússia, em uma família católica polonesa banida de casa após se rebelar contra o regime russo. Aos 17 anos, ele já lutava por sua pátria, mesmo sem ter conhecido uma Polônia independente. Lutou contra os alemães na Primeira Guerra Mundial e depois contra os bolcheviques na Guerra Polaco-Soviética. Após tantas aventuras, Pilecki se estabeleceu confortavelmente na meia-idade. Ele se casou com uma professora e criou 2 filhos na fazenda familiar. Ele pintava e escrevia poesia nas horas vagas. Era o tipo de vida pacífica com que ele sonhava durante as longas e frias noites de luta e que deveria ser eterna. Mas não durou, porque em setembro de 1939, outro regime ameaçava a amada Polônia de Witold. Os nazistas, sob o punho de ferro de Adolf Hitler, vinham brandindo suas espadas por meses, roendo as fronteiras dos países vizinhos. Áustria e Tchecoslováquia já haviam caído. Pilecki não pretendia deixar o Terceiro Reich engolir seu país, então quando convocado para as linhas de frente. Ele e seus homens lutaram bravamente contra os nazistas, mas não eram páreo para o exército de Hitler. Polônia, setembro de 1939. O inimigo alemão inicia sua marcha impiedosa de conquista e prepara o palco para a Segunda Guerra Mundial. Em 26 dias, a República Polonesa se foi. Os nazistas dividiram o território de forma grosseira, anexando e ocupando partes dele. Na prática, a Polônia estava incorporada ao Terceiro Reich. Então Pilecki e os outros membros da resistência decidiram tentar retomá-lo. Com outros soldados de alta patente que se recusaram a recuar, ele formou um movimento de resistência subterrâneo chamado Exército Polonês Secreto. Eles não foram os únicos a resistir. Em toda a Polônia, milhares estavam decididos a retornar para suas casas. Com o tempo, eles se uniram em um movimento de resistência unificado, com uma ala militar chamada Exército Doméstico. Eles juraram derrubar o regime nazista e restaurar a independência polonesa. Mas os nazistas eram astutos. Quase assim que tomaram a Polônia, começaram a comandar sua infraestrutura militar. Rumores começaram a circular sobre um grande campo de detenção nazista no sul da Polônia, construído em antigos quartéis do exército polonês, onde a SS eliminava secretamente opositores. Membros da resistência, políticos antinazistas, a intelectualidade. Dissidentes estavam desaparecendo, eles não estavam voltando. O subterrâneo precisava descobrir o que ocorria com eles. Precisavam de um homem infiltrado. Mas você não envia qualquer um para infiltrar um campo de detenção nazista. É necessário alguém especial. Alguém inteligente e estratégico. Alguém capaz de mobilizar a resistência dentro do campo sem revelar tudo. Alguém que não se quebraria, não importa quais horrores ele suportasse. Alguém que pudesse viver para contar a história. Eles precisavam de Witold Pilecki. Ele era um líder confiável, soldado experiente e verdadeiro patriota polonês. E assim como seus superiores esperavam, ele aceitou a missão imediatamente, sabendo que talvez nunca voltasse. Então, quando a Gestapo invadiu as ruas de Jonibors, Pilecki estava preparado. Enquanto outros se apressavam para se esconder, ele se rendeu, permitindo que a Gestapo o prendesse sob o pseudônimo Tomasz Serafiński. Antes de ser levado, ele sussurrou para sua família: "Avisem as pessoas certas que estou cumprindo a ordem." O plano era arriscado. Não havia garantia de que Pilecki seria enviado para Auschwitz, mas ele precisava arriscar. Por 2 dias, Pilecki padeceu confinado com quase 2.000 outros presos políticos poloneses. Finalmente, ele e seus companheiros de prisão foram carregados em um trem lotado. A viagem foi angustiante, o ar espesso com o cheiro de suor e vômito, sem espaço para sentar ou respirar. Quando o trem se aproximou dos frios portões de metal de Auschwitz, os oficiais da SS gritaram para os prisioneiros se alinharem.
Imediatamente, os nazistas despojaram Pilek de seu nome falso e suas roupas, dando-lhe um uniforme listrado e um novo nome, prisioneiro número 4859. Os oficiais mandaram Pilek segurar o número na boca até ser costurado no uniforme. Ao recusar, foi espancado com um cacetete, perdendo os dentes. Em seguida, eles o mandaram raspar a cabeça e o forçaram a tomar banho com centenas de outros prisioneiros. Os horrores começaram oficialmente. Pilek já podia ver como os nazistas planejaram cada detalhe do campo para tirar dos prisioneiros sua humanidade e esperança. Ele se recusou a dar-lhes essa satisfação. Ele focou em seus 3 objetivos: organizar os membros da resistência no campo para planejar uma revolta. 2. Elevar o moral dos prisioneiros, trazendo notícias do exterior e organizando melhores condições de trabalho, se possível. 3. Passar informações sobre o que estava acontecendo no campo. A esperança era que, com informações suficientes, a resistência e os aliados fariam algo. Não apenas para fechar o campo, mas para derrubar o próprio regime nazista. Como eu disse, arriscado. Pilek estava bem ciente do que estava em jogo. Sua vida e a de todos os outros prisioneiros no campo estão em jogo. Os nazistas adotavam métodos extremamente cruéis para reprimir rebeliões. Se um prisioneiro se rebelasse, todos do bloco seriam punidos, obrigados a permanecer de pé por horas no frio ou calor extremo até desmaiarem de exaustão. Se um prisioneiro fugisse, os nazistas executariam 10 outros aleatoriamente como punição. Se um prisioneiro fosse pego tentando escapar, os nazistas obrigavam seus companheiros de cela a enforcá-lo em público. Eles então enforcariam publicamente esses prisioneiros também, por medida de segurança. Todo o sistema foi projetado para dividir os prisioneiros, para mantê-los desesperados e aterrorizados, para lembrá-los de que a rebelião tinha um preço terrível. Pilek estava ciente de tudo, mas foi para Auschwitz com uma missão e não a abandonaria, independente do que acontecesse. Primeiro, ele identificou membros do subterrâneo polonês no campo e os encorajou a recrutar o máximo possível. Ele queria ver todo o campo com a resistência, desde as cozinhas até os hospitais e os campos do lado de fora. A variedade era crucial. Quanto mais membros da resistência ele espalhava pelo campo, mais completa ficava sua inteligência. Ele dividiu os prisioneiros em grupos de 5. Para minimizar o risco, nenhum grupo sabia sobre os outros. Rapidamente, ele formou uma rede secreta de mais de 500 prisioneiros atuando contra os nazistas. Milagrosamente, Pilek formou uma estrutura militar em meio ao caos. Pilek usou essa extensa rede para coletar informações. Então, ele relatou tudo de volta para o exército doméstico, usando um transmissor de rádio construído com seus companheiros de cela a partir de peças contrabandeadas. Ele fez tudo isso enquanto passava fome. Mais tarde, ele descreveu a fome como o maior desafio de sua vida, mas não foi o único que enfrentou. Pilek e seus companheiros de cela foram forçados a realizar tarefas extenuantes e sem sentido, como carregar pedras pesadas em um carrinho de mão pelo campo. Em certo ponto, ele foi parar no hospital do campo com piolhos, pneumonia grave e tifo. De alguma forma, ele sobreviveu, mantendo as aparências com seus companheiros de resistência para não desanimá-los. Os nazistas ocuparam os prisioneiros com trabalhos exaustivos para que não tivessem energia para conspirar. Porém, Pilek trouxe nova energia ao campo. Apesar das tarefas sem sentido e do trabalho forçado, a rede de resistência funcionava. O funcionamento era tão bom que os nazistas começaram a suspeitar de algo. Eles instalaram uma caixa de correio para os prisioneiros se denunciarem como uma sinistra paródia de uma caixa de sugestões corporativa. Poderia ter funcionado se Pilek e seus homens não tivessem hackeado imediatamente. Eles destruíram todas as informações incriminatórias antes que chegassem aos nazistas. Em outubro de 1940, relatar via rádio ficou muito arriscado, e Pilek enviou seu primeiro despacho com um membro da resistência libertado. O prisioneiro entregou a mensagem por meio de um sistema de correio operado pela resistência polonesa em toda a Europa. Na primavera de 1941, chegou ao governo polonês exilado em Londres. No relatório, Pilek detalhou o funcionamento do campo, que ainda abrigava principalmente prisioneiros políticos poloneses. Ele detalhou o trabalho forçado, as punições desumanas e os terríveis abusos para suspeitos de rebelião. Todos os detalhes eram importantes, desde o layout do campo e a programação diária até a logística dos transportes. Ele descreveu as escassas rações de comida que os nazistas calculavam para manter os prisioneiros vivos por no máximo 6 semanas, sua primeira pista sobre suas intenções finais.
ninguém deveria sair de Auschwitz, nunca. Com o tempo, os relatórios de Pilecki ficaram cada vez mais horríveis. Ele relatou os primeiros experimentos nazistas com o gás Zyklon B, realizados em prisioneiros de guerra soviéticos. Em poucos anos, quase 1 milhão de judeus seriam mortos em câmaras de gás. Ele escreveu sobre os agonizantes e inúteis experimentos médicos e esterilizações forçadas de prisioneiros Roma e Sinti, com histórias tão horrendas que são quase inacreditáveis. Mas eram todas muito reais. Era também o plano nazista de exterminar os judeus. Após os nazistas conceberem sua solução final genocida no inverno de 1942, transportes em massa de judeus começaram a chegar em Auschwitz. A maioria foi gaseada ao chegar, embora alguns tenham sido trabalhados até a morte primeiro. Pilecki revelou como as vítimas foram enganadas a entrar nas câmaras de gás, acreditando que tomariam um banho, sendo então assassinadas e seus corpos queimados nas chaminés. Ele descreveu as pilhas de roupas, sapatos infantis, livros de orações, carrinhos de bebê e fotos, deixados para trás para os oficiais da SS vasculharem e roubarem. Tudo o que Pilecki viu confirmou o que ele sempre soube. Os aliados precisavam fechar este lugar. Em maio de 1942, Pilecki enviou um apelo desesperado ao comando subterrâneo com 2 membros da resistência que haviam fugido. Você deve informá-los sobre o extermínio massivo dos judeus. Informe ao comando que crianças e idosos da Eslováquia foram gaseificados e que jovens homens e mulheres são usados para trabalho pesado que, por sua vez, leva às chaminés. Devemos notificar Londres para que o mundo salve os judeus da extinção. Iniciaram a deportação de judeus da Bélgica e dos Países Baixos. Essas pessoas também devem ser salvas. O subterrâneo polonês debateu possíveis planos. Os britânicos poderiam bombardear as paredes de Auschwitz ou paraquedistas poloneses poderiam libertar o campo. Porém, com recursos limitados, o subterrâneo temia que tentar libertar o campo estava fadado ao fracasso. Suas escassas armas não eram páreo para o robusto equipamento das SS, e a rede de resistência dentro do campo era indefesa e fraca. Mesmo que o subterrâneo libertasse o campo, temiam que os prisioneiros estariam exaustos demais para fugir. O pior é que os oficiais britânicos que leram os relatórios de Pilecki não acreditaram nele. Os relatórios sobre câmaras de gás e crematórios eram tão horríveis que tinham que ser exagerados. Uma história doentia criada pelo governo polonês no exílio para obter mais apoio dos aliados. A frustração de Pilecki só aumentava. Ele sabia que tinha a rede necessária para organizar uma revolta, assumir o controle do campo e coordenar uma fuga em massa. Mas seus superiores em Varsóvia negaram permissão para a revolta, e ele temia que desobedecê-los custaria mais vidas. Os nazistas poderiam até retaliar contra toda a Polônia. Por 2 anos e meio, com as mãos atadas, Pilecki espionou, suportou e sobreviveu. Ele implorou aos aliados, ao governo polonês no exílio e à resistência que agissem de alguma forma. Mas após quase 3 anos no inferno, Pilecki percebeu que seus apelos eram inúteis. Os aliados não iriam atacar o campo, a resistência nunca iria aprovar uma revolta. Nesse período, a SS capturava e executava membros do subterrâneo, além de transferir poloneses para diferentes campos, visando impedir conspirações. Ele escapou por pouco dos últimos transportes, fazendo o possível. Era hora de fugir imediatamente. Em abril de 1943, Pilecki e 2 outros prisioneiros conseguiram a atribuição para o turno da noite de uma padaria fora do campo de concentração. Lá, não precisariam se preocupar com os arames farpados elétricos ou lajes de concreto feitas para impedir fugas de prisioneiros. Quando os guardas se distraíram, eles cortaram os fios dos alarmes e removeram os parafusos da pesada porta de metal, isolando-se do mundo exterior. Então eles fugiram, caminhando por uma semana inteira até alcançarem a segurança. De volta a Varsóvia, Pilecki compilou seu primeiro relatório extenso, o Relatório W. Embora focasse principalmente no funcionamento da rede de resistência, não poupou detalhes dos pesadelos que haviam sido gravados em sua mente. Ele escreveu que chegar em Auschwitz era como entrar em outro planeta com incidentes tão horríveis que a descrição do inferno de Dante empalideceria ao lado deles. Ele observou que os nazistas buscavam incessantemente aprimorar a eficiência dos assassinatos. Eles mudaram de esquadrões de fuzilamento para gaseificações e cremações quando o odor dos corpos em decomposição ficou insuportável. Ele se lembrou de ver uma fila de pessoas nuas marchando para o crematório para serem queimadas vivas, poupando os nazistas de usar as câmaras de gás. A quantidade de assassinatos foi tão grande que foi necessário construir crematórios extras.
Ele escreveu sobre como os nazistas obrigavam os prisioneiros judeus a enviar cartas falsamente alegres para casa, para convencer outros transportes a não resistir ao serem levados ao campo. Ele também detalhou o impacto de Auschwitz na alma humana. O local foi criado para insensibilizar os presos ao horror. Os internos não se retraíam mais dos corpos sob seus pés ou balançando em cordas ou empilhados como lenha do lado de fora. Em meio a esse horror rotineiro, as pessoas mudavam. Eles abandonaram as delicadezas e normas sociais da vida lá fora. Alguns se voltaram para Deus. Outros perderam todo o senso de moralidade. E era impossível prever com exatidão quem desmoronaria completamente e quem sairia relativamente inteiro. Já se sabe há algum tempo, ele concluiu, que não existe inferno como este em nenhum outro lugar. Pilek foi informado várias vezes que as chamadas pessoas normais não seriam capazes de compreender os horrores que ele havia descrito. Em seu relatório, ele instou essas pessoas normais a acordarem, acreditarem e fazerem algo. Ele também não se conteve ao tratar dos líderes da resistência. O relatório evidenciou sua frustração por ter sido negada a chance de organizar uma grande revolta. Mas o relatório não mudou nada. O subterrâneo ainda se recusou a incentivar uma rebelião ou libertar Auschwitz. Mas Pilek, determinado, continuou a lutar contra o regime nazista para restaurar a independência polonesa, mesmo frustrado. Pilek juntou-se à revolta de Varsóvia em 1944 sob uma identidade falsa. Ele lutou como um soldado regular até que a resistência perdeu tantos oficiais que ele teve que revelar seu verdadeiro status e assumir o comando. Mas logo foi capturado pelos nazistas e preso em um campo de prisioneiros de guerra, onde definhava até os americanos aparecerem em 1945. Depois de liberto, Pilek entrou para a Divisão de Inteligência Militar das Forças Armadas da Polônia na Itália. Foi lá que ele escreveu outro relatório de 100 páginas sobre seu tempo em Auschwitz, mais tarde apelidado de Relatório de Witold. E este não se conteve, descrevendo cada horror em detalhes excruciantes que o mundo precisava saber. Mesmo assim, Pilek não conseguia descansar. A Segunda Guerra Mundial terminou com a derrota dos nazistas. Mas a Polônia ainda não estava livre. Em vez disso, era um satélite soviético, um peão de poderes maiores. Então, pela terceira vez em sua vida, Pilek se infiltrou, desta vez para coletar informações sobre o governo soviético. Sua história de cobertura mudou, cada uma criada para obter o máximo de informações possível. Pilek sobreviveu a Auschwitz, mas sua sorte não duraria para sempre. Em maio de 1947, ele foi pego, desta vez pelo regime comunista polonês. Ele não era mais jovem e os interrogatórios eram severos. Eventualmente, ele confessou um plano para assassinar membros da polícia polonesa. Claro, não havia tal plano e a confissão foi forçada. Mas isso não importava para o regime. Após um julgamento manipulado, Pilek foi condenado à morte. Em 25 de maio de 1948, Witold Pilek foi baleado na cabeça na prisão de Mokotów, em Varsóvia. Seus restos mortais foram enterrados em segredo e até hoje ninguém sabe onde estão. Nos 40 anos seguintes, o regime comunista tentou apagar Pilek da história da Polônia. Ele lutou contra os nazistas e também contra os comunistas. O nome dele não deve ser mencionado por ninguém. A esposa dele não sabia o que havia acontecido até aparecer na prisão com um pacote e ser informada que ele não estava mais lá. Os filhos dele foram informados de que ele era um traidor e inimigo do Estado. Apenas quando o comunismo desabou, o mundo soube sobre seu verdadeiro heroísmo. Arquivos antes selados foram abertos. A Polônia, finalmente independente, exonerou e condecorou póstumamente o patriota que dedicou sua vida ao seu país. E no ano 2000, os relatórios sobreviventes foram finalmente publicados, prontos para o mundo ler. E ainda assim, muitas pessoas não conhecem o nome de Witold Pilek. Muitos desconhecem o espião que adentrou Auschwitz, reunindo informações anos antes dos aliados reconhecerem oficialmente a existência do campo. De todas as contas, Witold Pilek foi um verdadeiro herói, o tipo de pessoa que dava força aos outros e elevava seus espíritos, que adiava sua fuga para que outros pudessem sair primeiro, que trabalhou incansavelmente para contar ao mundo sobre o que estava acontecendo em Auschwitz. E ele é um lembrete de que quando o mundo parece feito de escuridão, é possível ser a luz.